vamos então sobre nossa aula de avaliação. Então, nós temos aí alguns tipos de avaliação, vamos entender, né, o que é avaliação interna e avaliação externa e os tipos de avaliação. Então, veja, nós temos aí avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica ela pode ser tanto interno da escola como externo do sistema. A formativa e a somativa também, né? Ela é interna, tem a formativa interna da escola, externa, que são dos sistemas. Somativa é a mesma coisa, interna e externa. A interna da escola, a gente sabe, é a avaliação em pequena escala, né? As externas já são de larga escala, são as avaliações de questionário, teste de proficiência, né? Então, nós temos aí o PAEBS, o Enem, são avaliações externas aí, tá? E qual a diferença aí entre a avaliação interna e a avaliação externa? Então, veja, todas são avaliações educacionais. A avaliação interna, ela é da escola, como já falamos, né? O seu objetivo é um processo da aprendizagem aí no decorrer de um ano letivo, são provas abertas, então, temos provas objetivas, observação, registro, portfólio, temos várias estratégias, né, e várias formas aí da avaliação, de se fazer avaliação interna aí da escola, que é a avaliação em pequena escala, certo? E na avaliação externa, é a avaliação do sistema. Então, o que vale aí é o desempenho do aluno, né? É o que ele conseguiu. Não se leva em conta aí esse processo de aprendizagem, mas o que o aluno conseguiu aí, né, nessa determinada prova. E aí o exemplo das avaliações externas são os testes de proficiência, questionários contextuais, tá? Então, a gente tem como exemplo, como eu já falei aqui, né? A PAEB, SAEB, Prova Brasil, todos esses são exemplos de avaliações externas, tá? A teoria da avaliação interna é uma teoria mais clássica, né? E das avaliações externas, é uma teoria de resposta. É resposta ao item lá que se está perguntando, né? Então, essa aí são os tipos de avaliação, tá? E aí, vamos entender. Então, tá aí a diferença, né? Entre cada uma. E vamos entender um pouco das avaliações, qual a função de cada uma, um propósito e quando que pode ser aplicado. Então, veja, a modalidade, o tipo de avaliação diagnóstica, qual a função? O nome já diz, né? É diagnosticar. Para que usar? Qual o propósito da avaliação diagnóstica? Então, a proposta, né, o propósito é verificar a presença ou ausência de pré-requisito para novas aprendizagens, detectar dificuldade específica de aprendizagem, tentando identificar suas causas. E a aplicação dela geralmente é no início do ano, no semestre letivo, ou no início de uma unidade de ensino, tá? A formativa já é uma função de controlar, mas é um controle para fazer um acompanhamento, é constatar se realmente aí o aluno aprendeu. Esse é o propósito, né? Constatar que os objetivos foram alcançados, a fornecer dados para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Então, essa é a função aí da avaliação formativa. E ela ocorre quando? Durante todo o ano letivo, né? Então, ao longo do processo de desenvolvimento, tá aí. E a somativa, ela tem a função, né, de classificar. Então, o propósito é classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos de acordo com níveis de aproveitamento estabelecido. E ocorre como? Ocorre ao final do ano, ou semestre letivo, ou ao final de uma unidade de ensino, porque ela soma, né? Então, ela classifica aí esses resultados aí da aprendizagem, tá? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre a avaliação. Tá aqui a diferença entre avaliação interna e externa está principalmente na metodologia e no que podemos fazer com o resultado. Então, o método que é alcançado, né,
e o que se pode fazer com os resultados. Mas o que é importante a gente saber que tanto na avaliação interna quanto na externa, o como avaliar e o que fazer com essa avaliação são duas discussões diferentes. Por quê? Como avaliar lá na avaliação interna, né? A primeira, ela se remete a especificações da ferramenta. Então, cada ferramenta da avaliação interna ela tem uma especificação. Então, a prova, um relatório, né, com o objetivo. E a segunda é o que fazer com o melhor uso dessa ferramenta, ou seja, desse resultado aí que se alcançou com essa avaliação externa, tá? Então, isso aí foi a nossa aula, né? Aqui, como a gente já falou, sobre a diferença entre a interna, que é da escola, e as avaliações externas, que são as do sistema, e os tipos de avaliação. Então, recapitulando, né? A avaliação, ela tem a diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica, ela pode ser dada no início, né? A formativa durante todo o percurso letivo, durante todo o ano letivo, e a somativa pode ser dada no final, né? Como uma soma, uma classificação, uma nota, né? Ela é feita para classificar aí de acordo com o resultado obtido. Então, essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado.